Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos estar começando o segundo semestre de 2020, né? Como vocês sabem, devido ainda aos efeitos da pandemia do Covid-19, nós estamos retomando as aulas do segundo semestre ainda de forma online, né? Então, assim, nós só vamos voltar às aulas presenciais no momento em que for liberado pelo governo, né? O governo do estado tem que estar liberando todas as escolas, inclusive as universidades, para retomarem então as aulas presenciais. Então, enquanto isso não for possível, nós vamos estar fazendo nossas aulas de forma online. E assim, o que a gente tem que estar avisando vocês, né? É importante estar participando, porque quando você está participando da aula presencialmente, né? Você está aí acompanhando ao vivo. Se você tiver alguma dúvida, você já alerta, fala, professor, eu tenho uma dúvida, preciso esclarecer isso, né? Não entendi a explicação. Então é interessante estar acompanhando. Se você não acompanhar a aula, depois você pode estar assistindo ela de forma gravada. Mas aí já fica mais difícil, porque se surgir uma dúvida, você não vai poder perguntar para mim, no caso, né, para o professor, para poder esclarecer essa dúvida, tá? Então, assim, eu vou estar me apresentando, porque a Maria Júlia está começando como aluna nova para mim aqui, pelo menos, né? Eu sou o professor Daniel, já estou na instituição há 15 anos, né? Minha formação, eu sou formado em Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Matemática e Pedagogia. Eu tenho pós-graduação em Auditoria e Controladoria, tenho MBA em Investimentos, pós-graduação em Gestão Pública e Gestão Estratégica e sou mestre em Educação, ok? E na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre a contabilidade avançada. Então, eu vou estar compartilhando com vocês o material aqui. Opa. Professor, o seu vídeo está paralisado, é isso mesmo? Está normal? Está paralisado? Só estou vendo sua foto parada aqui, não estou vendo o senhor se movimentando, não. Ué? As meninas também não estão me vendo? Pra mim tá normal, professor. Tá normal? Oh. E, Edivaldo, deve ser sua internet, então. Pois é, então se eu sair, eu vou voltar. Deixa eu ver se eu consigo. Vou sair. Beleza. Vamos ver se volta. Enquanto isso, eu vou compartilhando a tela, sai e volta novamente. Não, agora voltou. Agora Aí, tá vendo? Vai... Beleza. Tá vendo? Agora sim. Espera só um pouquinho que, às vezes, para compartilhar um negócio aqui é meio... E aí, vocês estão visualizando a tela aí? Sim. Sim. Perfeito. Então vamos lá. Contabilidade avançada. Nós vamos ter aí, então, primeiro vamos ser falando de avaliação de investimentos em participações societárias. Então, falando um pouquinho sobre o método de equivalência patrimonial. Eu acho que deu algum tchutchu aqui. Vocês estão visualizando ainda ou caiu a conexão? Tá dando umas travadas, mas acredito que não é o meu, não. O meu começou a travar também, professor. Mas vocês estão vendo ainda a projeção aí na tela? Sim. Sim? Beleza, eu vou falar um pouquinho do CPC 18 hoje, só que lembrando assim, eu não vou pegar o Comitê de Pronunciamento Contábil, né, o CPC 18, eu não vou falar ele detalhadamente todos os itens, porque assim, ele é um pouco extenso. Aliás, os CPCs são bem extensos, né? Então depois eu vou disponibilizar para vocês poderem dar uma olhada melhor, para poder acompanhar melhor.
Na próxima aula, nós vamos falar sobre participações societárias, né, avaliadas pelo método do custo de aquisição. E também vamos falar de operações envolvendo lucros não realizados, efeito de lucros não realizados na equivalência patrimonial e procedimentos para apuração dos lucros não realizados. Terminando o módulo 1, seção 4, né, eu vou falar um pouquinho sobre ágio e deságio, sobre o cálculo do ágio e do goodwill. Vou explicar o que é goodwill também, né? Hoje eu já vou falar um pouquinho dele, mas depois eu vou estar dando um toquezinho melhor. Cálculo e contabilização de ágio e ganho na aquisição. Perfeito? Então esse seria o primeiro bimestre, o módulo 1 do primeiro bimestre. No módulo 2, nós vamos falar de transações entre partes relacionadas e joint venture. Então, o que vai acontecer? Nós vamos falar sobre sociedades controladoras, holding, consórcio de sociedades, grupo de sociedades, sociedades controladas em conjunto, que seriam joint ventures. Também vamos falar sobre os aspectos contábeis sobre o pronunciamento técnico CPC 5, a divulgação de políticas e transações com partes relacionadas. Vamos falar também sobre conceito, evolução histórica, definições e processo para a formação do joint venture. E vamos fechar o primeiro bimestre falando sobre modalidades de joint venture e os aspectos contábeis a serem observados na investidura. Então vamos falar um pouquinho do CPC 19 e dar um exemplo de constituição de joint ventures. E aí encerramos o nosso primeiro bimestre. Vocês têm que estar atentos porque assim é um conteúdo que vai necessitar que vocês deem uma olhada, deem uma lida, acompanhem, tirem dúvidas, tudo, né? Porque o que vai acontecer? Como é contabilidade avançada, eu já tenho que partir, vamos dizer assim, um pouco mais além até do que vocês já sabem, né? Como tem que avançar um pouco mais, a ampliar esse conhecimento, né? E no segundo bimestre, para fecharmos aí o ciclo aí do ano, né? Nós vamos estar falando sobre ajustes de avaliação patrimonial e investimentos em coligadas e controladas no exterior. Então nós vamos falar um pouquinho do conceito, objetivo, dispositivos legais e técnicos, né? Vamos falar de reserva de reavaliação não estornada, então eu falo um pouco do conceito, por que existe, tudo, e aí entro no tópico, né? Variação cambial de investimentos no exterior e ajustes de instrumentos financeiros. Aí disponíveis para venda. Então, o que acontece? Os instrumentos financeiros ou os ativos financeiros, eles têm os disponíveis para venda e aqueles que a empresa fica até o vencimento, até ele se consolidar, né? Então, quando eu falo disponíveis para vendas, eu estou falando de ativos financeiros especulativos. São aqueles instrumentos ou ativos financeiros que a empresa adquire e no momento que ela está achando que ela está ganhando, ela pode se desfazer deles. Tá? E os demais ativos financeiros a gente fica com eles até o vencimento, até o momento que ele vença e aí você resgate. Então tem uma forma de contabilização diferente. Recomposição de custo de imobilizado, né? Avaliação de valor de mercado de ativos e passivos decorrentes de combinação de negócios. Também vamos falar um pouquinho de consolidação das demonstrações contábeis. Então, definição, conceito, quais são os objetivos, os aspectos legais, lucros não realizados e assim por diante. Fechando a seção 3, né, a unidade 3, a gente vai falar um pouquinho do CPC 2, determinar o que é moeda funcional e o método de conversão, métodos de conversão nas demonstrações contábeis em moeda estrangeira para a nossa moeda, que é o real, né? E vamos fechar o ano falando um pouquinho sobre reestruturação societária. Então, o que nós vamos estar falando? Vamos abordar os aspectos legais e contábeis, conceitos de reestruturação societárias, critérios de avaliação. Então,
variação patrimonial posterior, valor de reembolso das ações dos acionistas dissidentes. Também vamos abordar, na seção 2, as disposições gerais, né, sobre a reestruturação. Então, como é que a gente faz a operacionalização, procedimentos de incorporação, formação de capital, balanços, né, e dar um exemplo de incorporação. Depois falaremos um pouquinho sobre a parte de fusão, né? Então, qual é a operacionalização da fusão, aspectos contábeis, exemplos, né? E vamos fechar com cisão. Então, operacionalização, aspectos contábeis e exemplo de cisão parcial e cisão total. Então, vocês viram que tem bastante coisa para a gente trabalhar esse semestre, né? Então, só para vocês poderem se situar, esse semestre eu vou estar trabalhando contabilidade avançada na segunda-feira, práticas contábeis 1 na terça, estrutura das demonstrações contábeis na quarta-feira e práticas contábeis 3 na quinta-feira. Então, dependendo do que vocês tenham aí de horário de aula, né, já dá para vocês começarem a ter uma noção e poder se programar, né? O Edivaldo falou que vai ter práticas contábeis 3, mas alguém vai estar também? A Ana também vai fazer práticas 3? Também, professor. Uhum, legal. Maria Júlia não sabe ainda se vai fazer. Não, a 3 não, eu vou fazer a 1. Ah, você vai fazer a 1. Ah, então é tô- amanhã. É amanhã. Amanhã estaremos juntos novamente. Sim, sim. Legal. E aí, tranquilo até aqui? Todo mundo ainda está animado para o semestre? Eu tô, professor. Esse semestre é mais curto, né? Esse semestre é mais curto, mais corrido. Bem mais corrido. É. Mas a gente dá um jeitinho. Não esquenta a cabeça, não. Professor, mas eu acho que esse ano a gente não volta à aula presencial, não. Olha, Edivaldo, eu particularmente acredito que não, tá? Basta a gente ver o que aconteceu hoje, né? Os alunos do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né, que começaram a retomar as aulas presenciais e já foi constatado que 13 alunos estão com Covid. Então já pararam tudo, voltou tudo para online novamente e os alunos estão todos em quarentena. Então é bem complicado, né? O que é isso? Ainda mais para quem é mais novinho que nem eu, assim, não dá para ficar se expondo muito, não. Né, professor? Estamos no mesmo barco. Apesar que durante o dia eu estou trabalhando, né? Mas assim, com todo o cuidado do mundo, né? Então Professor, só que, claro, o meu trabalho é assim. O material que eu vou comprar no Brás, eu preparo ele para mandar para o Mercado Livre, né? Uhum. Eu trabalhei sozinho. A única atividade que eu tenho é ir nas lojas, fazer as compras, aí voltar. E aí fazer o preparo, quer dizer, só contato com a minha família. Sim. Porque, na verdade, Então. o trabalho é virtual, é online. Mas eu tenho que ter contato justamente com as lojas, né? Somente isso. É Corrida, hein? É isso, fazer o quê, né? Ainda bem, né? Graças a Deus. É verdade. Então, a gente tem que estar se cuidando. Então, é o que a gente tem feito, né? Voltei a trabalhar, mas assim, com todo o cuidado, com toda a precaução possível, né? Professor, eu nem parei. Então, você vê, né? Mas graças a Deus tá saudável, né? Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Mesmo assim, tem muita gente andando de qualquer maneira, achando que a coisa amenizou, mas não amenizou, não. Ele continua aí. Isso é verdade. Muita gente que tá, vamos dizer assim, já largou de mão, aí não tá nem aí e o negócio tá pegando. E olha, tem gente nova morrendo, hein, professor? É verdade. Tá aumentando o número de casos entre o pessoal mais jovem. E aí eu falo, poxa, se os jovens estão assim, nós que estamos acima dos 50, tem que tomar mais cuidado ainda. Pois é, verdade. Mas vamos continuar aí tendo esperança e fé. Sempre. É.
Estão visualizando bem aí? Sim. Equivalência patrimonial? Sim. Bom, Se o senhor então aumentar, não entendi. o senhor deu uma aumentada agora na letra, ficou melhor, né? Chegou mais próximo, né, da tela. Assim tá bom? Tá ótimo. Lembrando que esse material vai estar disponível também no AVA, tá? Depois todo o material que eu estou utilizando aqui, eu disponibilizo para vocês. Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre equivalência patrimonial. Então, só para a gente começar a entender um pouquinho, toda vez que a gente falar equivalência patrimonial, ou quando a gente se referir à questão de equivalência patrimonial, nós estamos falando da questão das sociedades de um mesmo grupo societário, né? Então vamos pensar da seguinte maneira: nós estamos falando de grupo empresarial. Então você pensa da seguinte forma: você tem uma empresa, essa empresa é a controladora, ela detém ações de outras empresas do mesmo grupo societário. Então, ela investe em outras empresas que pertencem ao mesmo grupo societário. Isso acontece muito, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, né? Então, o Pão de Açúcar é o que nós chamamos de holding, que é a controladora, e ela tem investimentos em outras empresas, né? Todas elas pertencentes ao mesmo grupo societário. Grupo Silvio Santos, então é a mesma coisa. Você tem lá a empresa holding, acho que é Silvio Santos Participações, se eu não me engano, e ela investe no SBT, investe na Jequiti, investe no Jequitimar e assim por diante, todas as empresas pertencentes ao mesmo grupo societário. Então sempre vai ter uma empresa que é a que controla todas as demais, e aí nós precisamos trabalhar essa questão da equivalência patrimonial. É a forma como nós vamos estar verificando qual é o valor atual do investimento feito nas empresas que são as controladas. Então, quem vai fazer a equivalência patrimonial é sempre a empresa investidora ou a empresa controladora, certo? Então, para a gente começar a falar um pouquinho disso, a gente vai falar o seguinte, olha, para os princípios contábeis, a riqueza real de uma empresa é avaliada pelo seu patrimônio líquido. Então, quando a gente fala assim, olha, eu quero saber qual é o valor real da empresa, você vai olhar no patrimônio líquido, porque aquele valor que está no patrimônio líquido é o valor, vamos dizer assim, do investimento dos sócios, né? O sócio vai lá, investe no capital e depois a empresa, conforme ela vai sendo trabalhada, ela vai gerando riqueza, vai gerando lucro, a empresa vai constituindo reservas de acordo com a necessidade e esse patrimônio líquido vai aumentando. Pelo menos esse é o princípio, né? Agora vamos pensar o seguinte: se uma empresa detém 30% do capital de outra empresa, é correto dizer então que ela detém por direito 30% do patrimônio líquido dessa empresa. Vocês concordam com isso? Sim. Então é só pensar assim, olha, eu, Daniel, tenho 30% do capital de uma empresa. Eu posso dizer que eu tenho 30% do patrimônio líquido dela? Pode. Exatamente. O princípio é exatamente esse. Então, vamos pensar o seguinte: eu investi 30% do capital da empresa. Quanto que era o capital da empresa? Era 10 mil. Eu investi 3 mil. Então, tenho 30%. Perfeito? Aí o que acontece? Passado o tempo, o patrimônio líquido dela passou a ser de 20 mil reais. Se eu tenho 30%, quanto que eu vou ter de dinheiro agora? Quanto que eu tenho de participação? Quando eu 6 investi, eu mil. investi. Exatamente. Quando eu investi 3 mil. Depois, conforme ela cresceu e o patrimônio líquido dela aumentou, a minha participação em reais também aumenta, né? Isso é o princípio do método de equivalência patrimonial. Tá? Então, não é tão complicado assim. É lógico que tem alguns detalhes, algumas coisas, né? Mas assim,
é o princípio que a gente sempre tem que estar pensando, né? Então você investe no capital da empresa, mas na realidade, quando você faz isso, você tem parte do patrimônio líquido dessa empresa. Se você investiu 15%, você tem 15% do patrimônio líquido da empresa. Se você investiu 50% no capital, você tem 50% do patrimônio líquido dessa empresa. Tá? Então, o método de equivalência patrimonial ele surgiu por meio da legislação. Isso aí está na Lei 6.404 e também está num CPC, aí, se eu não me engano, é o 18, que nós vamos estar falando um pouquinho dele hoje. Perfeito? E também ele está ligado aos princípios contábeis. Então, o que vai acontecer? Nós sempre temos que pôr em mente assim, devem realizar obrigatoriamente a equivalência patrimonial, né? As sociedades anônimas ou as sociedades que tenham participação relevante, então grifem bem essa palavrinha relevante, em sociedades controladas, sociedades coligadas, onde a administração da sociedade investidora seja influente. Então, o que vai acontecer? Se for uma sociedade controlada, beleza, equivalência patrimonial. Se for uma coligada, coligada significa o quê? Eu tenho pouca participação no capital. Nós já vamos ver isso aí. Mas só que eu tenho muita influência na administração da empresa. Então, eu também tenho que usar o método da equivalência patrimonial. Ou ainda, né, nos casos onde a sociedade investidora participe com 20% ou mais do capital social das sociedades coligadas. Então, são os critérios que a gente tem que estar utilizando o método da equivalência patrimonial. E aí, o que é propriamente dito equivalência patrimonial? Então, olha lá, surgiu com o decreto 1598 de 77. Por quê? Porque a lei das sociedades anônimas, a 6.404, ela foi promulgada em 1976 e precisava regulamentar essa questão da equivalência patrimonial. Então, a lei das sociedades anônimas, ela coloca a necessidade do método de equivalência patrimonial para essa questão de investimentos em controladas e coligadas, mas depois o decreto veio regulamentar. Então, segundo o decreto, o contribuinte deve avaliar em cada balanço o investimento feito, o investimento pelo valor do patrimônio líquido da empresa coligada ou controlada. Então, portanto, por meio desse método, se atualiza o valor contábil do investimento ao valor equivalente à participação societária da investidora no PL da sociedade investida. Então, o que ele está dizendo para nós? Exatamente aquilo que eu falei para vocês. Olha, eu tenho lá um capital de 10 mil. Eu tenho 20% desse capital. Então, eu investi 2 mil reais. Perfeito? Aí, o que aconteceu? Esse capital, a empresa foi movimentando dinheiro, transcorreu um ano e ela apresentou no fechamento do exercício um resultado muito bom. E aí, depois que distribuiu o lucro, fez tudo o que precisava, o PL dela, de 10 mil reais, que era o investimento inicial, a formação do capital, ele passa para 30 mil reais. Então, o que vai acontecer? Eu, como investidor, investi 2 mil, 20% do capital. Um ano após, esse patrimônio líquido da empresa passou a ser de 30 mil reais. Então, qual a minha participação? A minha participação agora é de 6 mil reais. Porque eu continuo tendo 20% do capital. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho 20% do PL da empresa. Porque o capital, ele gerou lucros, reservas, ele ampliou o valor do PL. E aí, os 20% do capital também refletem no patrimônio líquido da empresa. Esse é o princípio da equivalência patrimonial. Então, o que vai acontecer aqui? A primeira equivalência patrimonial,
ela vai ser aplicada no momento em que o investimento realizado pela empresa investidora torna-se relevante para a empresa coligada ou controlada. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando o valor contábil do investimento em cada sociedade coligada ou controlada for igual ou superior a 10% do patrimônio líquido da sociedade investidora. Tá? Ou o valor contábil no conjunto do investimento em sociedades coligadas ou controladas for superior a 15% do patrimônio líquido da sociedade investidora ou controladora. Então, olha, observem bem que o que a lei diz para nós é assim, olha, 10% do PL da sociedade investidora, aquele que investe o dinheiro, ou 15% do PL no conjunto dos investimentos. Tá? Então a gente fala, isso é um investimento relevante. Perfeito? Então é só você fazer a conta. Quanto que eu investi? Investi X. Quantos por cento desse investimento que eu fiz, quantos por cento do PL esse investimento corresponde? Então, se for 10%, já é um investimento relevante. Se o total dos investimentos for superior, igual ou superior a 15%, sim, é um investimento relevante. Tá? E isso a gente verifica na investidora, não na investida, não na controlada ou na coligada. Beleza? E aí, quando é que se faz a equivalência, né? Então é necessário que os critérios contábeis adotados pela investidora sejam os mesmos da coligada ou controlada. Então, se isso não ocorrer, o balanço da empresa coligada ou controlada deve sofrer alterações a fim de se eliminar as diferenças com relação aos critérios escolhidos. Então, o que ele está dizendo para nós aqui? Olha, eu sou uma empresa, investi numa outra empresa e o percentual do meu investimento é muito alto, é relevante, né? E aí eu controlo aquela empresa. Então vamos supor que eu tenha 50% do capital da outra empresa, então eu sou o controlador, sou eu que mando. Então o que vai acontecer? Eu já tenho que determinar para essa empresa como fazer os procedimentos contábeis, né? Quais são os critérios contábeis que serão adotados. Provavelmente a empresa que eu estou fazendo investimento, que é a controlada, deverá seguir o mesmo plano de conta que a minha empresa, para poder fazer então depois vamos dizer assim, a equivalência patrimonial e também a consolidação dos balanços. Por quê? Quando você tem um grupo empresarial, a controladora, que é a holding, ela vai ter que pegar os balanços de todas as empresas controladas e fazer a consolidação no seu balanço. Então, todas as controladas devem ter o mesmo critério contábil, os mesmos conceitos contábeis, né, fazer tudo da mesma forma, e provavelmente todas as empresas trabalharão com o mesmo plano de contas, ok? Que é para poder facilitar toda essa questão de não só fazer a equivalência patrimonial, mas também fazer a consolidação do balanço. Professor, Oi. então o Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, que ele acredito que seja investido em várias empresas diferentes. Sim. Todas seguem o mesmo plano contábil e para no fim o Grupo Pão de Açúcar unificar tudo em um só. Exatamente. Então, todas as Entendi. empresas que fazem parte do Grupo Pão de Açúcar, desde que elas sejam coligadas ou controladas do grupo, certo? Eles vão seguir o mesmo plano de contas para facilitar a consolidação dos balanços e também para facilitar o cálculo da equivalência patrimonial. Se o investimento for inferior a 10, 15%, como dito anteriormente, não sendo. Ai, como que o senhor falou? Não Investimento sendo algo. relevante? Isso, exatamente. Daí não precisa ter o mesmo plano de contas? Não, porque daí nós não trabalharemos com o método da equivalência patrimonial. Aí já é um outro método que nós vamos ver mais para frente. Entendi. Tá? Daí, vamos dizer assim, cada empresa tem a sua independência contábil. Aí não tem essa questão de estar
subordinado, né? E no caso das coligadas ou controladas, elas são subordinadas à controladora. Então, elas têm que seguir o que a controladora determinar. Ah, legal. Tá bom? Tá certo. Como fazer o cálculo da equivalência patrimonial? Então, não tem nada assim de complicado, né? É lógico que assim, nós temos alguns pré-requisitos, né? E nós já até comentamos, então tem que ser um investimento relevante. Se você tiver uma porcentagem muito grande do capital da empresa investida, ela é sua controlada. Se for um percentual um pouco menor, ela pode ser apenas uma coligada. Mas vamos a um exemplo aqui. Suponhamos que o patrimônio líquido da empresa controlada é de 100 mil, tá? 100 mil. E o percentual de participação é de 65%. Então, o valor contábil do investimento que nós fizemos foi de 45 mil. Então, quando eu fiz o investimento, eu investi 45 mil. Na época que eu fiz o investimento, esses 45 mil representavam 65% do capital da empresa. Hoje, essa empresa tem um PL no valor de 100 mil. Tá? Então, no cálculo da equivalência, nós temos que o investimento é de 65 mil. Ou seja, 65% de 100 mil. Perfeito? Então, o que vai acontecer? Se nós investimos 45 mil e agora eu tenho, pelo método de equivalência, 65 mil do patrimônio líquido, eu sei que aumentou a minha participação em 20 mil reais. Não é isso? Então, esse é o resultado do método de equivalência patrimonial. O que aconteceu? Eu investi 45 mil. Quando eu fiz o investimento, esses 45 mil representavam 65% do valor do capital da empresa. Hoje, a empresa tem um PL de 100 mil reais e eu tenho, como eu tenho 65% do valor investido, eu tenho então 65 mil reais. Quanto que eu ganhei com esse investimento? Eu ganhei 20 mil reais, que é o valor atual, 65 mil, menos o valor investido inicial, que foi de 45 mil. Então a diferença, 20 mil reais. Perfeito? Muito difícil? Não, é bem simples. Por enquanto tá tranquilo. Eu comecei uma aula mais leve, mais light, porque senão assusta vocês logo de início, né? Não podia começar com uma aula muito puxada, senão. Mas assim, se nós formos pensar, é lógico que existem alguns detalhes que a gente vai ter que estar explicando para vocês, mas assim, a grosso modo, é isso mesmo. Quando a gente fala do método de equivalência patrimonial, nós sempre vamos pensar assim: qual foi o valor do investimento inicial na empresa controlada ou coligada? Ah, foi X. Aí, qual é o que o contador tem que fazer? Esse valor investido representa quanto do capital social da empresa? Ah, representa 15%, 20%, 22%, 30%. Eu preciso saber qual é o percentual no valor investido inicialmente. Depois, quando a empresa fechar o primeiro resultado, o primeiro balanço após o investimento, eu sempre tenho que fazer a seguinte conta: o valor do PL dela normalmente aumenta. E aí eu vou pegar a porcentagem que eu tenho de investimento e aplicar sobre o novo PL. E descobrir qual é o valor da equivalência patrimonial no momento que ela publicar o balanço. É isso. Então, vamos dizer assim, a teoria básica do método de equivalência patrimonial é essa daí. Não tem mais do que isso, não. Tranquilo, então? Eu vou falar um pouquinho para vocês. Tudo bem que Goodwill é um pouquinho mais para frente, mas eu já tinha preparado ele hoje. Falei, vamos começar a falar um pouquinho do Goodwill, porque às vezes a gente fala desse nome tão bonitinho aí nos semestres anteriores e o pessoal fica tudo perdido, tudo assim, né?
E como nós estamos falando de método de equivalência patrimonial, vamos ter que falar de fusão, cisão, incorporação, né? E o goodwill é um dos fatores, né? Um dos itens principais quando você faz essa questão de aquisição de outra empresa, né? Então, normalmente, quando a gente vai falar do goodwill, eu estou falando quando eu estou comprando uma empresa ou quando eu estou incorporando uma empresa, tá? Então, a gente pode dizer assim, o goodwill é um valor reconhecido pela contabilidade financeira e ele pode aparecer quando existe a venda de uma empresa ou de uma parte dela. O goodwill também é conhecido como ágio, certo? Então, se você ouvir assim, olha, ágio pela compra de uma empresa ou goodwill na compra de uma empresa, está falando a mesma coisa. Então a gente pode dizer assim, um goodwill existe quando o valor oferecido na compra da empresa é maior do que o valor contábil dela, ou o valor justo. Tudo bem? Então, o que é o goodwill? Eu vou lá e falo assim, qual é o valor patrimonial, qual é o valor contábil da empresa? Ah, é R$1 milhão. Tá? Então ela vale R$1 milhão. Só que ela está sendo vendida por R$1.100.000. Aí você fala, mas por que tem esse valor a mais? Esse valor a mais aí é o que a gente chama de expectativa de lucros futuros, tá? Então, o que vai acontecer? Esse valor a mais, ele vai ficar registrado como um ativo intangível. Então, o que é patrimonial, eu vou contabilizar normal. Então, o que ele tiver de estoque vai para o meu estoque, o que tiver de imobilizado vai para o meu imobilizado. Eu estou comprando a empresa, né? Agora, esse 100 mil a mais, que não tem aonde encaixar em lugar nenhum, ele vai formar um ativo intangível que vai se chamar goodwill. E aí o que vai acontecer, né? Para a gente poder entender melhor, esse goodwill normalmente ele está relacionado a valores que estão lá no preço de venda, mas são valores não contabilizados. Por exemplo, o valor da marca. Então, a marca da empresa que eu estou comprando, ela tem um valor, não é isso? Vamos pensar, por exemplo, aí, quando eu falo Coca-Cola. Coca-Cola não é uma marca? Tem um valor altíssimo, né? Então, vamos supor, eu estou comprando uma empresa, às vezes eu estou comprando a empresa e estou comprando a marca junto. Então, esse valor aí, às vezes, não está contabilizado. Uma outra questão que é muito colocada na questão do goodwill é uma relação sólida com os clientes. Então, o que vai acontecer? A clientela já está acostumada a comprar dessa empresa, já tem uma carteira de clientes muito grande e tudo mais. E quando eu compro a empresa, de tabela, eu fico com uma grande parcela dos clientes que ela tem, porque eles normalmente continuam comprando dessa empresa. Às vezes eu compro a empresa e não modifico o nome, né? Eu não vou alterar a marca, eu não vou alterar nada, mas o que vai estar acontecendo? Os clientes continuam comprando, continuam estão fidelizados com essa marca, né? Então eles continuam fazendo as suas compras lá. Uma outra questão que pode fazer parte do goodwill é a formação de um bom time de trabalho. De repente você tem aí funcionários com uma alta especialização, uma grande, vamos dizer assim, muito bem formados, muito bem conhecedores daquilo que eles fazem, né? E isso vai ficar junto comigo. Então, quando eu compro a empresa, a não ser que o empresário que comprou queira se desfazer dos funcionários, demiti-los, né? Mas via de regra, ele já pega uma empresa formada com um time de trabalho. E se esse time for bom, esse time também tem valor. E é um valor subjetivo, né? Não é um valor que está contabilizado, não é um valor que está registrado na contabilidade da empresa. A mesma coisa a questão... Oi. Mas como que você precifica isso? Por Pois exemplo, então. o time de trabalho, os clientes. Exatamente. Então, nós temos aí empresas especializadas, né? Não é qualquer tipo de empresa que faz isso, mas são empresas especializadas para poder estar avaliando essa questão do goodwill.
Então, no momento que você vai fazer uma compra de uma empresa, né, que você está na negociação, o que vai acontecer? Dificilmente a empresa que está sendo vendida, né, os donos da empresa vão oferecê-la pelo valor patrimonial. Eles vão sempre falar, olha, vamos supor, o valor patrimonial dela é 1 milhão, mas eu quero 1.200.000, 1.300.000, 1,5 milhão, né? E aí você tem que pedir para uma empresa, você tem que contratar uma empresa avaliadora, ela vem, ela vai checar toda a parte patrimonial primeiro, falar, beleza, é 1 milhão patrimonial, tá perfeito. Aí, esses 500 mil a mais, ela vai verificar essa questão da marca da empresa, qual é o valor da marca da empresa, qual é essa questão da relação sólida com os clientes, qual é a estrutura de trabalho de funcionários que a empresa tem, a formação, a expertise, a experiência, enfim, todas essas coisas aí, eles vão precificar. Seria E uma aí vão... assessoria, professor? Oi. Seria uma empresa de assessoria para ajudar a intervir nessa negociação? Ela não intervém, ela simplesmente vai fazer a precificação. Ela vai dizer, olha, eu avaliei tudo aquilo que seriam o que não está contabilizado, né, que seria o intangível dessa empresa, e cheguei à conclusão que não vale 1,5 milhão, vale 1.400.000, por exemplo. Então aí você vai ter que negociar com a outra empresa e falar, olha, verifiquei, está aqui o laudo da empresa, né, um laudo que eles produzem, e eles chegaram à conclusão que entre marca, clientes, empregados e assim por diante, né, o goodwill, ou seja, o a mais que vocês estão pedindo não é de 500 mil, é de 400 mil. Tá? E aí tem até a questão assim, vamos supor que eu estou comprando essa empresa para poder fortalecer um segmento. Então, por exemplo, eu atuo no revenda de peças de automóveis, tá? E de repente eu estou comprando uma outra empresa que também faz a mesma coisa que eu, para poder aumentar a minha participação nesse setor que é a venda de peças para automóveis. Então, às vezes, o que vai acontecer? Esse valor que está sendo pedido também inclui essa questão de eliminação de concorrência. Tem até isso que eles têm que estar avaliando. Tá? Então, o que vai acontecer? Além da marca, além da relação com os clientes, além do time de trabalho, etc., tem a questão, quanto vale para mim poder eliminar a minha concorrência? Ou seja, eu vou ter um mercado, vou participar mais do mercado, eu vou ter uma participação maior nesse segmento do mercado e vou conseguir dar um chega para lá nos meus concorrentes, né? Porque, vamos dizer assim, à medida que eu me torno maior no segmento, eu tenho mais capacidade de negociação, eu posso verificar, trabalhar melhor a questão de preços, eu posso expandir o mercado e assim por diante. Então, a empresa que vai fazer a avaliação do goodwill, ela tem que verificar tudo isso. Ah, entendi. Vamos pensar o seguinte, por exemplo, a Croton, ela praticamente comprou a Anhanguera. Então, antes da Anhanguera, era uma empresa, tinha suas ações, era uma empresa, né, no mercado de ensino superior. A Croton veio, a Croton já tinha outras empresas, né? Ela tem várias empresas, várias marcas, né, como eles mesmos falam, né? E ela comprou a Anhanguera. Ela não mudou a marca Anhanguera, a marca Anhanguera continua até hoje. Ela permaneceu com uma grande parcela dos funcionários. E também ela permaneceu com uma grande parte dos clientes. Por quê? Quando houve a compra, os alunos continuaram estudando nas universidades, nas faculdades, né? Todas as faculdades da Anhanguera permaneceram normal. E depois disso, pelo contrário, eles até expandiram um pouco mais, né? Abrindo novas unidades, ou seja, mantiveram as unidades que eles já tinham comprado, ampliaram a oferta de cursos e assim por diante. Então, assim, quando houve essa compra, né, é que já era uma coisa, na verdade não foi uma compra, eles falam que foi uma fusão, né? Só que hoje, o que acontece? A marca Anhanguera permanece, mas em termos de ação, se você vai procurar lá na Bolsa de Valores, só tem ações da Croton, não tem ações da Anhanguera. A Anhanguera foi incorporada pela Croton. Eles
quiseram também, por sua vez, adquirir a Estácio, né? Aí o CAD não deixou. Não deixou. Porque eles iam se tornar uma coisa tão grande, né? Uma empresa de ensino superior tão grande que ia ter monopólio de mercado. E aí o CAD não deixou. Aí o CAD exigiu que eles tivessem um padrão junto ao padrão de ensino da própria Estácio. E aí eles teriam que fazer milhões de alterações no ensino da Anhanguera. Isso foi o que eu li, né? Ia fazer bastante alteração e para eles não ia ser viável, que ia ser um valor muito alto para fazer essas alterações. Né? E acabou por sua vez. Quer dizer, o CAD já fez isso para que eles não fizessem aquisição. Né? Exatamente. Foi uma das formas que eles encontraram para não deixar fazer um monopólio aí no ensino superior. Nossa, tá monstro, hein? Já é muito grande, né? Então vocês conseguiram entender, porque assim, o goodwill, ele não é um valor aleatório. Ele tem que ser precificado, ou seja, uma empresa especializada, ela vai, né, e vai verificar se aquele valor que está sendo pedido, se ele realmente condiz com a realidade. Então ele vai avaliar todos os itens que não estão contabilizados, né, seriam itens praticamente intangíveis, mas que compõem o preço de venda e, vamos dizer assim, ou validam o preço de venda, falam, não, realmente é isso que vale. Ou eles vão dizer assim, olha, não é exatamente esse valor, é um pouco menos, né? Então, aí você pode negociar com a outra empresa e falar, olha, eu quero comprar, eu quero fechar o negócio, mas não vale todo esse valor que você está pedindo, é um pouco menos. Aí, se a empresa concordar, fecha-se o negócio e a empresa compradora fica dona da nova empresa, né? E esse valor a mais que se paga é chamado de goodwill, tá? E aí tem essa questão, né? Por ser um valor acima do que a empresa possui de patrimônio líquido, o goodwill ele é considerado um prêmio que é pago pela empresa compradora, né? Então, a empresa paga um valor a mais do que o valor patrimonial da empresa compradora, né? O seu valor pode ser negativo se a compra for feita por menos do que o valor justo, né? Então, vamos pensar um pouquinho, deixa eu falar com vocês um pouco essa questão da valor justo. Nós vamos estar ouvindo bastante essa questão aí. Então, o que é o valor justo? O valor justo é um valor que a gente fala assim, valor de mercado. Então, uma empresa oferece um produto por R$ 10. Se tiver alguém disponível, interessado em comprar aquele produto por aquele valor, a gente fala, então, esse é o valor justo do produto. Tá? Agora, se a empresa falar assim, olha, eu estou oferecendo o produto a R$ 10 e ninguém quiser comprar, é porque ele está supervalorizado. Aí ela vai e abaixa para R$ 9. Por R$ 9, várias pessoas vão querer comprar o produto que ela está oferecendo. Então a gente fala assim, olha, na verdade o valor justo desse produto não é 10, é 9. Tá? Então o valor justo é o valor entre oferta e procura. Quando você oferece e existem compradores disponíveis a estar pagando aquele valor, é o valor justo. Se não tiver comprador, você tem que baixar o preço até chegar num valor que os compradores estejam disponíveis, estejam interessados em adquirir o seu produto. A mesma coisa acontece aqui. A empresa fala assim, olha, você quer me comprar, né? Você está interessado em comprar minha empresa? Eu quero tanto. Se você falar, não quero, pode ser que tenha uma outra empresa interessada e vá pagar o valor que você está pedindo. E pode ser que não. Pode ser que fale, não, está muito caro, eu não vou querer. Então, assim, valor justo é o valor em que casa o valor da oferta e o valor disponível, o valor que o comprador, né, no caso, está interessado em pagar para adquirir o produto. Isso é chamado de valor justo ou valor de mercado. Tá? Então a gente sempre fala assim, ou valor contábil ou valor justo, que é o valor de mercado. O termo goodwill, aí é uma especulação, né? Ele teve sua possível origem na Inglaterra durante o século XVI.
Então, no caso, ele se referia especificamente à valorização de um terreno devido à sua localização e ao seu valor adicionado ao patrimônio líquido. Então, assim, existem alguns registros nessa época, né, mas se referem especificamente a isso. Então, eles acham que o termo derivou dessa questão de valorização de terreno lá no século XVI e atualmente ele é utilizado no mercado financeiro, no mercado contábil, né? Então todo mundo trata muito desse termo, né? Mas aí ele já tem uma conotação um pouquinho diferente, né? Então a gente pode dizer assim, olha, precificação de lucros futuros ou precificação do ativo intangível de uma empresa que vai ser comprada e assim por diante. Atualmente existem diferentes tipos de ágio na economia. Então, ágio é sempre um valor que se paga a mais, né? Eu estou pagando com ágio, eu estou pagando a mais. Sendo que a valorização de uma empresa pelos seus ativos intangíveis é mais conhecido por goodwill. Mas pode até acontecer e de repente você falar, vê alguma coisa assim, olha, empresa tal comprou outra empresa e pagou um ágio de, sei lá, X milhões a mais para poder adquiri-la. Então é a mesma coisa que eu falasse assim, olha, ela pagou o goodwill no valor de tanto. Então ágio e goodwill têm a mesma conotação. Tá? O cálculo do goodwill, né? É lógico que assim, é um cálculo muito simples, então, e nem eu falei para vocês, é necessário que uma empresa especializada faça essa avaliação, tá? Não é assim tão simples. É lógico se você for pensar assim, mas e se nós estivermos falando de uma empresa menorzinha, né? Então, se é uma empresa menor, não precisa pedir um laudo de avaliação, tal, porque às vezes o laudo é tão caro, né, que não compensa. Mas aí você tem que pensar assim, qual é o valor de mercado dessa empresa? Então, o valor de mercado, como nós falamos, é o valor justo. É o valor que a empresa está oferecendo. Fala, olha, eu aceito ser comprado. O sócio fala, não, eu vendo a empresa, mas eu quero tanto. Aí você, contador, vai ter que avaliar se esse a mais que eles estão pedindo, se esse ágio, né, o goodwill, se bate com essa questão de marca, clientela, funcionários e assim por diante. Então tem que ter uma certa. Tem que passar por um crivo do contador, né? Mas vamos pensar da seguinte maneira: o cálculo do valor do goodwill consiste em encontrar o valor a mais que foi pago na compra da empresa. Aí é depois que já finalizou, né? Então você fechou a compra. Como é que eu calculo então? Eu vou pegar o valor de mercado da aquisição, que é o VME, valor de mercado da aquisição, e o PLE, que é o valor do patrimônio líquido da empresa que eu comprei. Então, se eu pegar o valor de mercado menos o valor do patrimônio líquido, a diferença que eu encontrar é o goodwill. Aí você tem que pensar assim, por que patrimônio líquido? Porque é só você pensar assim, o ativo da empresa menos o passivo exigível dá o patrimônio líquido, certo? Então, o patrimônio líquido já é tirado as obrigações exigíveis. O goodwill, que é, no caso aí eu preciso saber o valor a mais, eu pego o valor de mercado na aquisição menos o patrimônio líquido. E aí eu descubro qual é o valor do goodwill. É um cálculo bem simples, tá? Então, assim, só para entender como é que a gente poderia estar fazendo ele. Mas é lógico que para você poder saber se o goodwill está correto ou não, precisa de uma empresa especializada. Professor, Pode falar. se eu compro uma empresa, eu pago o valor do ágio, né? E eu futuramente vender essa empresa, esse valor do ágio entra ou depende da situação da empresa? Então, quando você for vender a empresa, se ela tiver tudo bem, tiver tudo tranquila, o que vai acontecer? Você já contabilizou esse ágio como goodwill. Então agora ele faz parte do valor da empresa. Entendeu? Quando você Entendi, contabilizou o valor a mais, ele já ficou fazendo parte da empresa. Então agora ela já não vale o valor que você pagou, não vale o valor patrimonial, ele vale já com o goodwill
fazendo parte desse novo valor patrimonial. Entendi. Tá? Obrigada. Nada. Olha o exemplo. Se uma empresa está sendo vendida por 10 milhões, sendo que ela possui 20 milhões em ativos e 12,5 milhões em passivos, ou seja, obrigações, o seu goodwill vai ser de quanto? Então, eu vou pegar 20 menos 12,5, certo? E aí eu vou fazer os 10, que é o valor da venda, menos a diferença, que vai dar, no caso aí, 7,5, não é isso? 7,5. Então, 10 menos 7,5, 2,5. Então, esses 2 milhões e 500 mil reais são o goodwill da empresa. Ficou claro? Se precisar, Sim. faz a continha. 20 menos 12,5 dá 7 milhões e 500, né? 7,5. 10 menos 7,5, qual é o goodwill? 2,5. Perfeito? Sim, pra mim tá ok. Então é só lembrar. A partir do momento que eu descobri o goodwill, eu tenho que registrar. Comprei a empresa, então esses 2,5 serão registrados no ativo intangível como goodwill. Tá? Não pode esquecer disso. Até aqui tá tudo tranquilo? Sim. Não teve nada assim fora do comum? Porque assim, o que vai acontecer? Como nós já estamos trabalhando essa questão da contabilidade avançada, esses conceitos assim de método de equivalência patrimonial, goodwill, então vocês, como futuros contadores, não podem esquecer mais disso aí. Por isso que eu procurei fazer uma aula mais tranquila, mais assim didática, né? Para ver se o conceito ficava bem entendido por vocês, para não ter problema de depois lá na frente falar: ah, mas eu não lembro. Não, tem que aprender e reter o conhecimento. Porque eu estou fazendo de uma maneira assim até bem didática, bem tranquila, para que vocês não se esqueçam mais disso futuramente. Combinado? Sim, tranquilo. Combinado. Sim. Perfeito. Então eu vou falar um pouquinho aqui fiz um resuminho aqui sobre investimento em coligadas e controladas, que nem eu falei, né? Uma boa parte do que nós vamos estar falando nessa matéria aqui se refere a isso, né? Essa questão de coligadas, controladas, joint venture, a questão do goodwill e assim método de equivalência patrimonial e assim por diante, né? Então vamos lá. Ó. Vamos entender um pouquinho. Coligada é uma entidade, uma empresa, incluída aquela não constituída sob a forma de sociedade, tal como uma parceria, sobre o qual o investidor tem uma influência significativa e que não se configura como controlada. Então, assim, uma coligada, eu tenho uma participação pequena, mas eu não controlo. Tá? Eu não tenho controle total nela. Ela faz parte do mesmo grupo, mas eu não controlo. Então não se configura como uma controlada ou participação em empreendimentos sobre controle conjunto. Então precisa lembrar o seguinte: existem alguns casos aí que nós vamos estar falando sobre joint venture, que a gente fala assim, é controle conjunto, ou seja, eu sozinho, a minha empresa sozinha não controla a outra empresa. São várias empresas que controlam aquela empresa que foi constituída por uma finalidade específica. Vamos pegar um exemplo disso aí, né? Vocês ouvem falar muito assim do metrô, né? Então fala assim, olha, o metrô está expandindo a linha prata, está fazendo a expansão da linha lilás, está fazendo a expansão da linha verde e tal. Qual empresa que está fazendo? Eles falam assim, é o consórcio não sei o que lá. Então fala assim, a empresa que ganhou a licitação foi o consórcio não sei o que. Aí, o que é isso? Esse consórcio que vocês ouvem falar são várias empresas, grandes empresas, são construtoras, né? Só que assim, uma construtora, no caso do metrô,
ela tem, vamos dizer assim, o conhecimento dela é sobre fazer a estrutura. A outra, ela tem mais conhecimento de fazer a parte estética das estações. A outra, ela tem mais conhecimento para fazer a colocação de toda a infraestrutura. Então, cabeamento, hidráulica, elétrica, os trilhos, não sei o quê. E elas se juntam, por quê? Uma sozinha não vai conseguir fazer a obra toda, mas as três juntas, elas conseguem. Então, elas criam uma joint venture, que é um empreendimento sobre controle conjunto. Então, eles falam, o consórcio da linha verde. Ah, então são 3, 4, 5 empresas que se juntaram para poder concorrer juntas para ganhar uma licitação, por exemplo, né? Pode ser outra coisa. E elas vão trabalhar em conjunto para poder fazer aquele empreendimento. No momento que a obra estiver concluída, foi entregue e elas já receberam pela prestação do serviço, né? Pela expansão da linha, pela construção das estações e assim por diante, elas desfazem a joint venture. Então, cada uma volta a ser apenas a sua empresa. Um outro exemplo disso, por exemplo, são sempre grandes obras, né? Vamos pegar o caso do Rodoanel. Então, o Rodoanel ele também tem um consórcio de empresas que estão construindo a extensão leste do Rodoanel. Aí você pensa assim, são 5 empresas. Essas 5 empresas, elas são independentes uma das outras. Então, uma não tem relação com a outra em termos de investimento. Só que, para poder participar da construção da extensão leste do Rodoanel, elas se juntaram, certo? E fizeram uma joint venture, que é um agrupamento de empresas e elas juntas vão estar fazendo um determinado empreendimento. Eles criam um CNPJ do consórcio, que é como se fosse uma personalidade jurídica, mas específica para aquele empreendimento. Então, assim, olha, essa empresa, vamos dizer assim, entre aspas, né, que seria a joint venture, ela só vai existir enquanto nós estivermos fazendo as obras de expansão da linha do trecho leste do Rodoanel. No momento em que o trecho estiver completo, for totalmente acabado, finalizado e entregue a obra, essa joint venture é desfeita, porque daí todo mundo já recebeu a sua parte, o empreendimento ou aquilo que se propôs fazer em conjunto já acabou, e aí não precisa mais do joint venture. Ok? Então, por isso que a gente fala que é um empreendimento sob controle conjunto. Tá? Então, as empresas que fazem parte do joint venture são independentes entre si, mas elas todas controlam a empresa criada com o joint venture. Ficou claro para vocês? Professor, se uma dessas Fala. empresas que fez o consórcio desistir, claro que todas elas têm um contrato assinado para que venha criar a joint venture, correto? Sim, claro. Se uma delas venha quebrar o contrato, ela deve pagar uma multa, mas isso não vai quebrar o consórcio. De forma alguma, eles vão buscar outra alternativa, outra empresa que venha fazer parte dela. Então, precisa verificar, sim, quando elas participam, principalmente quando se refere à licitação, né? Quando elas foram participar da licitação, se uma das empresas quiser sair depois que está lá fazendo, né, já ganhou, está executando a obra, se ela for muito essencial para aquilo que estava proposto na construção, pode ser que isso vá afetar a própria licitação. Então tem uma série de aspectos jurídicos que têm que ser avaliados, né, aspectos técnicos e uma série de coisas, para ver se eu posso deixar aquela empresa sair da joint venture e buscar uma outra no mercado para substituí-la. Se isso não vai gerar uma quebra, uma concorrência desleal, por exemplo. Entendeu? Então aí tem todo um aspecto jurídico que tem que ser avaliado. Também acaba, por sua vez, parando a É. obra. Isso acontece porque pode ver que a linha prata do metrô está parada exatamente porque
deu algum problema no joint venture das empresas e eles acabaram quebrando o contrato, né? Não sei o que foi que ocasionou exatamente. Ok? Demonstrações consolidadas são as demonstrações contábeis de um conjunto de entidades, ou seja, de um grupo econômico, apresentadas como se fosse uma única entidade econômica. Então, quando a gente fala assim, demonstrações consolidadas, eu vou pegar a holding, que é a controladora daquele grupo empresarial, e ela vai fazer a consolidação, ou seja, ela vai pegar o balanço das outras empresas que ela controla e vai juntar, somar no seu balanço, ok? Formando um único balanço. É lógico que precisa lembrar o seguinte: quando eu apresento as demonstrações contábeis consolidadas, não é uma empresa nova, hein? Eu simplesmente estou dizendo assim, olha, eu tenho que apresentar o meu balanço separado, balanço da controladora, e depois o balanço consolidado. O consolidado eu tenho que explicar nas notas explicativas que se referem a tais empresas que são empresas que eu controlo, tá? Então, assim, parece que é uma única entidade, mas na verdade, juridicamente falando, são várias empresas separadas, controladas por uma única empresa, que essa empresa, como ela é a controladora, ela tem que apresentar a demonstração contábil dela e também a demonstração consolidada de todas as empresas que fazem parte do grupo econômico que ela controla. Ok? Controle conjunto. Então, o nome já está dizendo, né? O compartilhamento do controle. Então, isso precisa de um contrato, né? Então, é contratualmente estabelecido sobre uma atividade econômica que existe somente quando as decisões estratégicas, financeiras e operacionais relativas à atividade exigirem o consentimento unânime das partes que compartilham o controle, que são os empreendedores. Quando a gente fala, por exemplo, de uma joint venture, nós estamos falando de um controle conjunto, ou o compartilhamento do controle. Então, as empresas que fazem parte do consórcio, né, de uma joint venture, elas têm que sempre estar aí tendo reuniões e planejamentos e decisões, tudo em conjunto. Por quê? Uma depende da outra para que se atinja o objetivo final, que é a execução daquilo que foi proposto, né? Seja a construção de uma ferrovia ou de um metrô, ou a construção de uma barragem, né? Que nem, por exemplo, lá Belo Monte, né, que é a usina hidrelétrica lá da região norte, também foi construída, por exemplo, com um consórcio, né, uma joint venture de várias empresas. Porque uma empresa sozinha ela não conseguiria fazer uma obra tão grande como aquela. Tá? Por isso que existe essa questão da joint venture e por isso que tem essa questão do controle conjunto. Então, as decisões, a parte financeira, a parte operacional, tudo tem que estar ali sendo trabalhada em conjunto. Tem que haver um compartilhamento do controle. Tá? Demonstrações separadas, né? São aquelas demonstrações apresentadas por uma controladora, um investidor em coligada ou um empreendedor em uma entidade controlada em conjunto. Seria no caso de uma joint venture, nas quais os investimentos são contabilizados com base no valor do interesse direto no patrimônio. Né? Então, é uma outra coisa, não é mais equivalência patrimonial. Depois nós vamos estar detalhando isso aí. Então, em vez de nos resultados divulgados e nos valores contábeis dos ativos líquidos das investidas. Então, é uma outra forma de você estar avaliando. Aí você vai ter que fazer uma avaliação com base no custo de investimento e o retorno que ele está te dando. É um pouquinho diferente da equivalência patrimonial. Tá? Então, quando a gente fala de demonstração separada, é sempre assim. Quem faz a demonstração separada? Por exemplo,
as empresas que fazem parte de uma joint venture. Então, cada uma delas vai ter que fazer a demonstração da sua empresa, separada. Ah, mas elas têm aí a joint venture, então é um conjunto de empresas que controlam aquele empreendimento. Sim, só que cada uma das empresas vai fazer a sua demonstração ou as suas demonstrações, né, contábeis separadas, porque elas não têm ligação entre elas. Elas só têm algo em comum, que é a joint venture. E aí tem até um pronunciamento técnico, que é o CPC 35, que fala da questão das demonstrações contábeis separadas. Tá? Isso porque nós estamos falando dessa questão de empresas que têm algo em comum entre si. Por exemplo, no caso de empresas de uma joint venture. Certo? Mas cada uma tem a obrigação de apresentar as demonstrações contábeis da sua empresa de forma separada, de forma individual. Perfeito? Influência significativa é o poder de participar nas decisões financeiras e operacionais da empresa investida, sem controlar de forma individual ou conjunta essas políticas. Então, vamos pensar o seguinte, né? Eu fiz um investimento numa empresa, mas eu investi 9% do capital. Então, você vai falar para mim, mas isso aí, 9% não é investimento relevante, certo? Só que, quando eu fiz esse investimento, que eu consegui lá fazer toda a negociação, eu pude fazer, na hora da reunião lá com os diretores da empresa que eu fiz o investimento, eu falei, olha, eu gostaria de nomear o diretor do conselho de administração dessa empresa, para mim poder fazer esse investimento. Então eu coloquei uma pessoa da minha confiança, que é o diretor do conselho administrativo da outra empresa. A minha participação societária é pequena, é 9% do capital. Mas, com a colocação desse diretor lá como diretor do conselho administrativo, ele é o meu porta-voz. Então, aquilo que eu acho importante, aquilo que eu tenho interesse, ele vai defender em meu nome. Eu não preciso estar lá. Eu não preciso mandar. Eu falo para ele o que eu quero, porque eu indiquei ele para ser o diretor, e é lógico que ele vai estar fazendo aquilo que é interessante para mim. Tá? Então, isso é chamado de influência significativa. E isso acontece com muita frequência nesse tipo de investimentos em sociedades. Tá? Às vezes, até no momento que eu faço investimento, tem lá, contratualmente, que eu tenho direito de nomear um diretor, que eu tenho direito de escolher alguém para o conselho de administração e assim por diante. E aí, mesmo eu tendo uma participação pequena, eu tenho uma influência significativa na empresa que eu fiz o investimento. Ok? Opa. Foi demais. Controlada é a entidade, incluindo aquela que não constituída sob a forma de sociedade, tal como uma parceria, né, na qual a controladora, diretamente ou por meio de outras controladas, é titular de direitos de sócio, que lhe assegura de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Então vamos pensar o seguinte, a gente pensa assim, olha, Silvio Santos Participações é uma empresa do senhor Abravanel, que é o Silvio Santos, né? E essa empresa ela é uma holding. Então ela detém 90% do capital do SBT, que é a empresa de telecomunicações do grupo. E aí, o SBT, ele detém 100% do Jequitimar. 100% do capital do Jequitimar é do SBT. Certo? E 60% do Jequiti, que são os produtos de beleza, são também do SBT. Certo? Aí eu pergunto para vocês, o Silvio Santos é dono do Silvio Santos Participações. É ele que manda. Agora, como ele tem 90% do SBT,
ele manda no SBT, perfeito? E aí é só pensar assim, ele precisa ter ações de qualquer outra empresa do grupo? Porque se o SBT tem 100% do Hotel Jequitimar, se ele tem 60% do Jequiti, que são os produtos de beleza, ele já, só através do SBT, ele controla as demais empresas do grupo. Ele, pessoa física, não precisa ter ações das outras empresas. É o que a gente chama de controle indireto de empresas. Controle direto é quando eu tenho as ações da outra empresa. Eu sou o dono, né, dos direitos. Agora, controle indireto é quando eu tenho a maior parte das ações de uma empresa e essa empresa controla outras empresas. Então, indiretamente, eu também controlo as outras empresas. Certo? Todo mundo entendeu isso? Sim, eu entendi. Beleza. Então, de forma geral, de acordo com os pronunciamentos contábeis, né, os CPCs, as aplicações em participações no capital de outras sociedades, como nós vamos estar vendo agora, né, devem ser contabilizados de acordo com a essência do relacionamento entre investidor e investido. Então, eu sempre preciso saber qual é a essência desse relacionamento, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Tem aqui o gráfico, né? O esqueminha aqui, mas eu vou falar diretamente aqui embaixo. Ó. Pouca ou nenhuma influência sobre a investida. Então, assim, ou eu tenho pouquíssima influência, ou eu não tenho influência nenhuma. Então, não existe uma relação específica entre as empresas ou o principal benefício que se espera do ativo é só a valorização. Então a gente fala assim, neste caso, se não existe nenhuma influência ou se existe uma pequena influência, qual é o método de contabilização desse ganho pelo investimento? Chama-se método de custo ou avaliação pelo valor justo. Não é equivalência patrimonial. Tá? Agora, se eu tiver uma influência significativa, eu nem estou falando do valor investido, eu estou falando de influência, né? Então, aí, no caso, eu vou estar utilizando equivalência patrimonial. Tá? Então, nenhuma influência ou pouca influência. Avaliação pelo método de custo. Se eu tiver uma influência significativa, avaliação pelo método de equivalência patrimonial. Perfeito? Controle conjunto sobre a investida, que no caso é o que a gente chama de joint venture. Então aí a avaliação será pela consolidação proporcional. Essa consolidação proporcional, ela é basicamente específica para o caso da joint venture, que é uma coisa diferente, né? Então é um controle conjunto, eu preciso saber como é que eu vou estar avaliando aquilo que compete a cada uma das empresas que fazem parte dessa joint venture. Então é uma avaliação diferente. Nem é equivalência patrimonial e nem é pelo método de custo. E controle sobre a investida. Então, trata-se de uma controladora do investidor e a sua avaliação é pela consolidação. Então, tem dois CPCs aí no caso, o CPC 15 e o 36, que a gente precisa ver os dois em conjunto para poder chegar aí. É lógico que nós vamos estar vendo mais, nesta matéria aqui, nós vamos estar vendo mais a equivalência patrimonial, vamos estar vendo um pouquinho do método de custo e eu vou dar uma pinceladinha nessa questão da joint venture, porque o objetivo é conhecer a joint venture, né, e depois saber um pouquinho dessa avaliação. Pela Lei 6.404, né, nas demonstrações contábeis individuais do controlador, então aquele que fez o investimento, né, os investimentos em coligadas, em controladas e em controladas em conjuntos, eles devem ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial. E isso nas demonstrações do controlador. Ok? Então, lá para eles tem que ser, no caso do controlador, equivalência patrimonial.
Aqui é o que está dizendo a lei das SAs, né? Então, o que a lei das SAs fala sobre coligadas? Lá no artigo 243, ele fala para nós assim, olha, parágrafo 1º, são coligadas as sociedades nas quais a investidora tem uma influência significativa. No parágrafo 2º ele fala assim, ó, considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Então, ele está dizendo assim, olha, de uma forma direta ou indireta, a sociedade que é a controladora, ela tem que ter uma influência na controlada de modo permanente. Pode ser de forma direta ou indireta. E aí, com essa influência, ela vai ter sempre as decisões da controladora vão ter que ser seguidas. Ou ela tem o poder de eleger a maior parte dos administradores. Então, os administradores sendo eleitos por ela, né, colocados por ela lá, ela vai mandar do mesmo jeito. Então, esse é poder de mando que a gente fala, né? Quem que manda na empresa? É a controladora. O parágrafo 3º fala para nós assim, a companhia aberta divulgará as informações adicionais sobre coligadas e controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, aqui o que ele está dizendo para nós? Olha, a CVM, nós estamos falando de sociedades anônimas, né? Quase todas que trabalham com a parte de método de equivalência patrimonial ou a precificação aí pelo método de custo, são sociedades anônimas. Então, elas têm que divulgar para a CVM, dizer assim, olha, eu sou a controladora e controlo tais empresas. Elas fazem parte do meu grupo econômico. Para saber, porque a CVM precisa saber qual é a influência, qual que é a ação dessa controladora sobre as demais. Porque quando se trata de sociedade anônima, são sociedades que normalmente têm ações em bolsa e a CVM precisa divulgar, inclusive, para os investidores, né, os pequenos investidores que vão comprar ações, quem é que manda realmente na empresa que ele está comprando ação. E os investidores precisam saber disso. O parágrafo 4º fala para nós assim, ó, considera-se que existe, né, influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. Então, eu não controlo porque meu investimento é pequeno, mas eu tenho influência porque eu tenho poder de participação nas decisões. Então, é uma influência significativa. O parágrafo 5º fala para nós, olha, é presumida a influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la. Então, quando você tiver um investimento que represente 20% do capital da empresa que você investiu, só por isso a lei já presume que você tem uma influência significativa. Você não controla a empresa, mas você tem uma influência significativa. Tá? Só por ter 20% do capital votante. Perfeito? E o que acontece, né? Em relação a 6.404. Então, cabe notar que essa lei, né, na definição de coligada, não especifica o tipo de sociedade, o tipo de título patrimonial, ou ainda a proporção da participação na investida. Então, quantos por cento de investimento para considerar coligada? Então, abrangendo todos os tipos de sociedades, bem como não faz menção sobre participações indiretas, concluindo-se que as empresas são coligadas somente por participações diretas. Então, eu só posso considerar como coligada se eu tiver ações da outra empresa, se eu tiver a participação no capital da outra empresa. É lógico que para considerar coligada tem que ter uma participação pequena, né? Lembrar
que se o percentual de participação subir ao ponto de se obter controle, a investida deixa de ser coligada e passa à condição de controlada. O mesmo ocorre, né, se obtiver a condição de controlador em conjunto. Então, assim, se eu tenho uma participação muito pequenininha no capital da outra empresa, ela é uma coligada. Eu tenho um vínculo com ela. Agora, se eu tiver um percentual maior, né, um valor que eu possa ter a maioria das ações, então ela passa a ser uma controlada. Ok? Alguns aspectos complementares, né? O CPC 18, Comitê de Pronunciamento Contábil número 18, ele define para nós o seguinte: é o poder de participar nas decisões financeiras e operacionais da investida sem controlar de forma individual ou conjunta essas políticas. Então, isso é influência significativa. Então, poder de participar nas decisões financeiras e operacionais da investida, sem controlar, de forma individual ou conjunto, mas é influência significativa. Também fala para nós no item 2, né? Se o investidor mantém direta ou indiretamente, por exemplo, por meio de controladas, 20% ou mais do poder de voto da investida, presume-se que ele tem influência significativa, a menos que possa ser claramente demonstrado o contrário. Então tem que provar que você não tem a influência significativa. Por outro lado, se o investidor detém direta ou indiretamente por meio de controladas, né, por exemplo, menos de 20% do poder de voto da investida, presume-se que ele não tenha influência significativa. Presume-se. A menos que essa influência possa ser claramente demonstrada. Então, se você tiver menos de 20% do capital da investida e falar, olha, não tem influência significativa, então, se alguém quiser questionar isso, vai ter que mostrar, falar, não, olha, ele diz que não tem, mas eu estou demonstrando aqui, provando através disso, que, na verdade, tem influência significativa. Tá? Porque, só lembrar, se tiver influência significativa, a forma de contabilização dessa influência tem que ser pelo método da equivalência patrimonial. Se for menos de 20% e não tiver influência significativa, método de custo. Por isso que tem que estar tomando cuidado para poder dimensionar isso aí. O item 6 fala para nós assim, olha, a existência de influência significativa por investidor geralmente é evidenciada por um ou mais das seguintes formas. Então, de que jeito que eu consigo perceber a influência significativa? Então, A, representação no conselho de administração ou na diretoria da investida. Então, eu tenho alguém no conselho ou eu tenho alguém na diretoria que fui eu que coloquei. Se eu fizer isso aí, eu tenho influência significativa. B, participação nos processos de elaboração de políticas, inclusive em decisões sobre dividendos e outras distribuições. Então, assim, eu decido ou eu posso ajudar, né, a decidir sobre a parte de dividendos. Então, eu invisto na empresa e eu consigo decidir junto com a empresa como é que ela vai me devolver dos dividendos, que é parte do lucro, né? Então, se eu consigo fazer isso, eu tenho influência significativa. Operações materiais entre investidor e investido. Então, assim, olha, existe uma relação de operações. Então, o investidor fala para o investidor, olha, eu quero que você compre esse produto da minha empresa. Então, eu vendo para ela. Ou ela presta serviço para mim, alguma coisa assim. Então, essas operações entre investidor e investida, quase sempre eles caracterizam uma influência significativa. Intercâmbio de diretores ou gerentes. Então, vamos supor, um diretor que era da minha empresa, eu sou a investidora, foi transferido para a empresa investida e da investida veio alguém para trabalhar na minha empresa. Então, eu estou fazendo intercâmbio, eu estou trocando diretores ou gerentes. Isso já está mostrando, olha,
a investidora tem influência significativa na empresa investida. Ou fornecimento de informação técnica essencial de uma para outra, né? Pode ser a investidora passando know-how para a investida ou a investida passando informação técnica para a investidora. Então aí também é caracterizado como influência significativa. Beleza? E aí, o que vocês acharam? Opiniões aí, impressões. O professor foi bastante produtivo, viu? Na verdade, tem que estar sempre memorizando isso, né? Porque, como o senhor me disse, a gente não pode, de forma alguma, muito utilizado. Uhum. Maria Júlia, quer falar alguma coisa? Eu achei que são bastante conceitos, são bastante coisinhas que a gente tem que ter em mente, né? Porque na hora de fazer a prova, com certeza isso vai cair muito pra gente. Olha, eu concordo com você que é bom estar assimilando os conceitos, porque daí na prova fica mais fácil e tal, mas assim, são algumas informações que eu acho assim muito relevantes para que o contador possa saber, vamos supor que você, Maria Júlia, vai prestar um concurso ou vai participar de um processo seletivo. Sim. E aí tem alguma questão relacionada com joint venture, com método de equivalência patrimonial, ou com essa questão toda que nós estamos falando de sociedade coligada, controlada, né, controladora. E aí você, através das aulas, vai ter assimilado bem esse conhecimento e se sai bem. E acaba sendo aprovada ou no concurso ou no processo seletivo. Olha que beleza. Então a gente tem que pensar um pouquinho mais além, né? Na Pode falar. prova para tirar também, né? Na prova do... Sim, claro. Mas a prova eu nem estou tão preocupado. Eu quero assim que a turma lá na frente consiga uma boa colocação, consiga passar num processo seletivo, passar num concurso público, alguma coisa assim. E daí fala, puxa, valeu a pena ter aprendido tudo isso, né? Aí é legal. Sim. Ana, quer falar alguma coisa? Ana? Fazer a janta. Tá certo. Gente, o que eu tinha planejado para hoje era isso, tá? Então, assim, eu vou estar disponibilizando o material no AVA. Se eu não me engano, eu tenho o e-mail da Ana Beatriz, eu já posso até mandar para vocês o material. Já mando o link do YouTube depois que eu tiver colocado lá. E aí, procurem passar para os colegas de vocês que eles têm que estar frequentando as aulas até para poder tirar dúvidas, esclarecer alguma coisa, né? E assim, a partir da semana que vem, aí eu já vou soltar o freio de mão, né? Que hoje eu estou meio com o freio de mão puxado aqui para não assustar muito, né? Mas aí eu já volto no ritmo normal, que a gente tem que estar dando sequência na matéria, porque vocês dizem que tem bastante coisa para esse semestre. Combinado? Tá bom, professor, pode ser. Pode mandar o conteúdo sim que eu repasso. Perfeito. Maria Júlia, você passou o seu e-mail para Ana Beatriz? Não passei agora, não sei se ela tem do semestre passado, mas eu passo novamente, não tem problema. Você está no mesmo grupo que a Ana? No WhatsApp? Creio que sim. Tá Ana? sim, e normalmente Tá sim? eu mando o conteúdo no grupo mesmo, daí ela consegue visualizar por lá também. Perfeito. Que daí assim vocês podem estar trocando informações, tá? Então amanhã, quem tiver práticas 1 é amanhã, quem tiver práticas 3 é na quinta e na quarta-feira esqueci até o que é quarta. Quarta é estrutura. Estrutura das demonstrações contábeis. Tá bom? Por hoje, o que eu tenho a dizer é agradecer vocês pela participação e desejar uma boa noite para todos. Obrigado, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Fiquem com Deus. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.